Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu domingo. Olha que maravilha! Mais um domingo. É o 21º domingo do tempo comum e Jesus tem uma mensagem para você nesse dia, que é o dia dele, é o dia do Senhor. É o dia em que nós dedicamos a Ele a nossa adoração, os nossos respeitos, a nossa contemplação do mistério, porque tudo é dom, tudo é graça, tudo é misericórdia. Por isso, no dia do Senhor, nós nos unimos em oração e, com certeza, a escuta desta reflexão da palavra de Deus, do Evangelho Dominical, não tirará de você o desejo de participar da Eucaristia, porque é uma maravilha experimentar um antegozo de céu no banquete sagrado. Vamos então escutar o Evangelho de hoje, vamos preparar o nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, que venha em socorro da nossa fraqueza, pedindo ao Espírito Santo que seja esse elo que nos une, que ele leve a minha mensagem, que ele leve a minha palavra até o teu coração, que ele complete o que falta na minha palavra, que ele amplie o que eu te digo com a dimensão da sua necessidade. Então peçamos ao Espírito Santo que seja ponte e luz entre nós nesse momento. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 16, os versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, já se passava um bom tempo que Jesus caminhava, vivia, comia, revelava a sua graça aos apóstolos. Naquele momento, eles e os discípulos deviam já ter uma ideia de que, de fato, aquele Jesus de Nazaré era o Messias esperado. Mas Jesus queria ouvir. Jesus queria saber. E Jesus inicia essa interlocução com os discípulos, primeiro perguntando quem diziam os homens que ele era. O que é que o pessoal está dizendo sobre mim? Quem sou eu? Muita opinião, muita opinião. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, alguns dos profetas, mas o fundamental, e vocês? E para vocês, quem sou eu?
Essa pergunta, se por um lado foi feita por Jesus aos discípulos há 2000 anos, ela é feita de novo hoje a nós. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Pedro, e aí a gente. Eu não vou dar essa resposta. Essa resposta é você que dá. Quem é Jesus para você? Mas a resposta de Pedro foi precisa. Pedro definiu, declarou. Pedro fez um ato de fé diante de Jesus. Tu és o Messias. É um ato de fé. Tu és o Messias, o Salvador, o esperado, aquele que é resposta para as minhas perguntas mais fundamentais, aquele que é sentido para o meu coração muitas vezes perdido, aquele que dá horizonte e que me ajuda nas vicissitudes da vida a olhar para além das pedras que ferem os pés, o horizonte que me enche de esperança. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Essa foi a resposta de Pedro. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você, meu irmão? Mas veja bem que para Pedro dar essa resposta fundamental, essencial, ele precisou conviver com Jesus. E Pedro é daqueles que estava mais próximo. Pedro é da turma, lembremos-nos em vários episódios, Pedro, Tiago e João, que estava mais próximo. Pedro também era o mais transparente. Pedro é aquele que diz, eu vou na água, se você me chamar eu também ando na água. Pedro é aquele que diz, eu te amo. Pedro é aquele que se entrega. Pedro é aquele que não escamoteia sentimentos e verdades. Pedro é inteiro diante de Jesus. Porque Pedro é inteiro. Ele pode dizer, tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, meu irmão, para dar uma resposta substantiva, consolidada, densa, profunda a essa pergunta, quem é Jesus para você, é preciso que você, que eu, que nós tenhamos também uma experiência de inteireza com Jesus Cristo. Uma amizade que não escamoteie dúvidas, que não tire as dores, que não tenha coragem de dizer a verdade dos sentimentos, dos pensamentos, que não seja uma relação burocrática, funcionalista, mas que seja existencial. É uma relação existencial com Jesus que ajuda a gente a dar uma resposta fundante a essa pergunta. E para você, quem é Jesus? Ah, meu irmão, peçamos a Ele a graça de um coração aberto, a graça de uma disponibilidade da alma, que nos leve a amar o Cristo, como Pedro amou, integralmente, inteiramente. Peçamos a Ele que também nós possamos receber as graças de Deus nesse domingo, pela profissão de fé em Cristo, como nos ensina a Igreja, a cada dia de nossas vidas. Que Ele te dê uma fé profunda, que Ele te dê a graça de uma vida em comunhão. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.